É absolutamente central sabermos o financiamento de determinadas organizações para compreendermos melhor a sua atuação. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos que um centro de refugiados em Lisboa já recebeu 700 mil euros de Bruxelas e estão integrados numa rede de George Soros. E portanto eu venho mostrar-vos este centro de refugiados e esta notícia. Isto é uma reportagem produzida pela Lobo Media, tem as hiperligações na própria reportagem, se quiserem consultar financiamentos, etc. Vou mostrar-vos a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Centro de Refugiados em Lisboa já recebeu 700 mil de Bruxelas e integra uma rede financiada por Soros. Centro de Refugiados em Lisboa produziram materiais educativos sobre migrações para 600 alunos do primeiro ciclo, construíram um centro de refugiados e darão apoio jurídico que engloba atestados de residência, reagrupamento familiar e orientações para a obtenção de nacionalidade. Estas pessoas estão no nosso país a trabalhar ativamente para apoiar a substituição populacional. Não estamos a falar de um mero órgão consultivo ou alguma coisa do género, estamos a falar de apoio direto para reagrupamento familiar, que é um disparate autêntico neste momento, não pode, neste momento e enfim, genericamente, mas pode haver circunstâncias em que faça sentido, mas não é seguramente quando quase 20% da população em Portugal é estrangeira, fora nacionalidades atribuídas. E, portanto, isso é uma paródia. A imigração tem que ser residual e não é seguramente assim que vai ser. Tem aqui as ligações. European Council on Refugees and Exiles é uma organização que promove os direitos dos refugiados e requerentes de asilo na Europa. Esta organização recebeu 364 mil euros da Open Society de George Soros e 237 mil euros da Rockefeller Brothers Fund. Portanto, também não são figuras propriamente desconhecidas a nível deste capital transnacional que eu menciono com frequência. Dentre outros membros desta organização constam a União de Refugiados em Portugal, a CPR, Conselho Português para os Refugiados. Ambas as organizações receberam cerca de 700 mil da União Europeia, segundo o sistema de transparência financeira. Têm aqui a hiperligação, clicam nestas palavras e vão dar diretamente à informação. Segundo o seu site, a UREP, União de Refugiados em Portugal, apoia imigrantes e refugiados através de serviços de mediação intercultural, assistência documental, habitação, emprego, educação e apoio social. O apoio jurídico engloba atestados de residência, reagrupamento familiar e orientações para a obtenção de nacionalidade. E tem aqui algumas das equipas deste quadro. Isto é informação pública, não é uma coisa que tenha vindo da Dark Web, como se costuma dizer, é informação pública, vocês carregam e têm uma página diretamente associada à equipa e têm aqui, e depois têm aqui mais abaixo, o CPR, Conselho Português para os Refugiados, foca-se em prevenir o racismo e a xenofobia, dotar os estudantes de materiais educativos sobre migrações e prevenir e combater o extremismo e a radicalização. Ou seja, estas figuras e estas organizações financiadas pelas figuras mais macabras de todo o planeta têm literalmente formas com materiais educativos para ajudar as crianças a terem uma perspectiva multicultural, cosmopolita, etc. E, portanto, o chamado amor que só tem prejudicado a existência e continuidade dos respectivos povos destas pessoas. E, portanto, os alunos estão literalmente a ser doutrinados com este tipo de tretas que não servem para absolutamente nada, e a ideia de combater o extremismo e a radicalização é combater as pessoas que não querem ser substituídas na sua própria casa. É tão simples como isto. Ainda o Centro de Refugiados informou e sensibilizou cerca de 600 estudantes e professores do ensino básico para as migrações e disponibilizou um catálogo de boas práticas sobre o empoderamento e a inclusão de refugiados. Portanto, ainda tem aqui uma forma de atuação. Eu adoro estes tipos de manuais de boas práticas porque são manuais de instruções autênticos e uma constituição prática para que estas pessoas utilizem e atuem. Entre 2016 e 2020, a CPR construiu um novo centro de acolhimento para refugiados em parceria com a Câmara Municipal de Loures, que cedeu o terreno. Finalmente, a ECRR recebeu financiamento da União Europeia
uma fundação ligada ao Partido dos Verdes na Alemanha, tem uma parceria com a Agência de Refugiados das Nações Unidas. Os valores estimados pelo Sistema de Transparência Financeira da Comissão Europeia, que calcula a cota-parte indicativa de cada beneficiário dos contratos de consórcio, podem variar durante a vigência dos projetos. Ou seja, têm estes valores definidos, mas nem sequer quer dizer que sejam apenas estes valores que receberam. E, em última instância, o que nós vemos é que estas pessoas, em parceria com a União Europeia, com o poder local e com o poder nacional mais central, e dou nota de que o poder central agem basicamente como uma espécie de franchising da União Europeia, não estão minimamente preocupados com a soberania nacional e em trabalhar diretamente para os portugueses. O que está verdadeiramente a acontecer é que estas pessoas, que deveriam, basicamente, estas pessoas, não só a Câmara Municipal de Loures, mas como o Estado Central, deveria obedecer a portugueses, deveria representar os interesses dos portugueses e deveria, enfim, não serem um franchising da União Europeia, porque hoje em dia é o que são. E o que nós temos são ONGs que são permitidas totalmente pelo Estado Central, financiadas, algumas delas por nós, uma boa parte por nós, e que estão no seio da sociedade portuguesa, basicamente a ajudar a substituição populacional e a dar ferramentas a pessoas que nem sequer deveriam estar em Portugal para, enfim, por um lado contornarem a lei, por outro terem acesso rápido à nacionalidade para acentuar ainda mais a substituição populacional. E o que nós temos é o dinheiro dos nossos impostos no seio da sociedade portuguesa a ser utilizado para fazer desaparecer o povo português. E portanto a pergunta que tem que ser feita é: como é que estas pessoas se podem sequer dizer democráticas, utilizando o sentido da palavra mais prático, não utilizando a sua variante liberal, mas o poder do povo? Mas que povo é que aprovou isto? Não aprovámos nada disto, não aprovámos o Green Deal, o Exceto Controle foi aprovado na União Europeia com praticamente 1/3 dos deputados daquele Parlamento. Acordem para a vida. Estas pessoas não estão, e por isso é que eu acho que é importante esclarecer algumas mentes que queiram atuar na política portuguesa e estejam com muito receio sobre a questão das regras do jogo. Reparem numa coisa, estas pessoas estão a utilizar as regras do jogo, muitas vezes deturpam as regras do jogo para nos fazer perder politicamente, literalmente. Estas pessoas não estão preocupadas com a separação de poderes. Quando um político do PS tem que intervir na justiça, ele intervém na justiça e borrifa-se para a separação de poderes. Quando um comentador político está a ser financiado, alguns deles pela Câmara da Almada, a prestar assessoria, se é que me faço entender, quando um comentador político é financiado pelo seu próprio partido e está a fazer comentário como se fosse uma figura isenta, estas pessoas não querem saber novamente da separação de poderes. Estão nos mídias tradicionais, agem como se fossem escrutinadores do poder político quando são parte dele, e nenhuma das pessoas que o está a ouvir e a assistir sabe disso. E, portanto, poucas sabem, na verdade, e tanto. Estas pessoas não têm nenhum problema em subverter as regras para vencer o jogo político, e nós temos que perceber uma coisa. Quando assumirmos o poder do Estado, estas pessoas têm que ser varridas das instituições. Tem que se fechar a torneira a este tipo de ONGs. Não pode cá haver este tipo de chachas de centros de acolhimentos e de doutrinação de crianças. Tem que se fechar a torneira a estas pessoas. Tem que ser todas elas varridas das instituições. Não podem de maneira nenhuma estar num local ou de atribuição de fundos ou de poder político mais prático, porque estas pessoas vão subverter as regras para fazer com que a continuidade histórica do povo português seja impedida. E se assim o é, o que nós temos que fazer é varrê-las das instituições e utilizar as instituições políticas a favor das nossas agendas. Nós não temos que tratar a imigração em massa como algo pluralista. Estamos numa situação de vida ou de morte. Não pode haver esta ideia de que, não, vamos também dar espaço a pessoas que acreditam que o povo português não existe. Não há espaço para pessoas que acreditam que o povo português não existe. Se acham que os repatriamentos em massa não são uma solução e que de repente nós temos que ter imensas pessoas a substituir-nos na nossa casa, no espaço da imigração, sei lá, no Ministério da Imigração, vamos partir do pressuposto que André Ventura cria esse Ministério sendo Primeiro-Ministro, não há cá espaço para quem acredita que nós não existimos. Se nós não existimos, não há pluralismo. Estamos a falar de vida ou de morte. E mais do que o pluralismo, temos que falar sobre a continuidade histórica do povo português. E neste momento estamos a ser prejudicados com o dinheiro dos nossos impostos. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.